Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa 20ª aula deste módulo, aqui tratando sobre a epístola de 1 João. É isso mesmo, graças a Deus estamos chegando na última aula deste módulo, módulo 5, mas obviamente a gente segue aí a nossa caminhada através desse texto. Vamos lá. Ho poion ten hamartian ek tu diabolo estin. Vamos começar primeiro com o português, né, para não dar medo se você chegou agora, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Texto maravilhoso, irmãos. Que texto maravilhoso. É um prazer poder mencionar esse texto, analisá-lo aqui com vocês, porque esse é um texto muito teológico, muito cheio de verdades impressionantes. Mas vamos lá, vamos uma coisa de cada vez. Ho poion. Bom, eu sempre falo aqui, pelo menos uma vez que essa forma aparecer, é bom falar sobre ela. Ho poion. Quando a gente tem aí ho poion, a gente tem o artigo, certo? A gente tem o artigo. Junto com o artigo, nós temos um particípio. Nesse caso, esse particípio está no nominativo, certo? Então, isso vai ser igual a aquele que. E aí eu coloco 3 pontos aí, porque é o aquele que e o verbo em que o particípio está. Então, ho poion, você já deve saber que poion é do verbo poieo, certo? Então, essa formação aqui, como ele está no ômega ni, você já sabe que é participial no nominativo, certo? É um particípio nominativo. Então, a gente precisa usar essa fórmula que eu acabei de mencionar. Dessa forma, esse ho poion, ele vai ser aquela ideia de aquele que. E aí o poion, como você sabe, ele é a ideia de fazer ou praticar, certo? Fazer ou praticar. Então, é aquele que faz ou aquele que pratica, certo? Vamos traduzi-lo aqui como aquele que pratica. Aquele que pratica. Aquele que pratica o quê? Ten hamartian. Ten hamartian. Ou seja, aquele que pratica ten hamartia, você já sabe que hamartia é o pecado, certo? Então, aquele que pratica o pecado. Já sabe que hamartia vem traz a palavra para o português, né, que a gente tem para a teologia sistemática, a martiologia, justamente de onde que significa a doutrina do pecado, né? Quando a gente estuda sistematicamente sobre o pecado, a gente está estudando a amartiologia, que tem a origem nessa palavra aí, o pecado hamartia. Lembrando também que é aquele que pratica, quem pratica algo. Então, essa terminação aqui, ten hamartian, ela é uma terminação, como nós chamamos, uma terminação também acusativa, certo? E se ela está no acusativo, a ideia é que ela é o objeto direto. O objeto direto desse verbo, aquele que pratica. Então, aquele que pratica o quê? Que pratica o pecado. E eu acho bem interessante porque logo depois vem a palavra ek tu diabolo. Eu também gosto de chamar a atenção para a seguinte colocação aqui, ó. Vamos marcar o que é gramatical com a letra, com a cor verde, certo? Então, aqui nós temos ek, tu. O que nós temos aqui? Nós temos uma preposição mais, no caso, algum caso, né? Alguma palavra em algum caso, nós vamos ter então um significado. No caso, aqui, nós temos
ek mais genitivo, certo? É igual à ideia de. E esse de com uma ideia de origem, de quem procede de alguma coisa, certo? De procedência. É importante lembrar que aqui nós estamos dando uma ideia do que é. Pode ser algo nesse sentido, não necessariamente exatamente igual, mas nesse sentido aí de ek, no sentido de procedência, de algo, de onde vem, né? Da origem daquilo. Então, se nós temos ek mais genitivo com a ideia de procedência, de origem, diabolo, então a ideia é dizer que aquele que pratica o pecado ek tu diabolo, ou seja, procede, eu vou traduzir assim para ficar mais fácil para a gente. Então, procede, ou tem origem, ou é da parte de, certo? Então, procede do diabo. Lembrando que diabolo é a palavra para acusador, certo? Especificamente acusador. Então, tu, diabolo, procede do diabo, do acusador, e aqui nós temos o é. Então, esse é acaba sendo a ideia do é procedente, certo? Então, eu posso voltar aqui na minha tradução e trazer a ideia aqui do... Eu vou colocar aqui como procedente, para a nossa tradução fazer sentido, tá? Então, é procedente do diabo. Aquele que pratica hopoion ten hamartien, ou seja, aquele que pratica o pecado, ectu diabolo estin, é do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. E aí nós temos o seguinte, nós temos o hoti. O hoti, como você lembra, é a ideia do porquê, certo? Porquê. Hoti é a ideia do porquê. Então, aquele que pratica o pecado é procedente do diabo. Porque ap arres é a ideia do apó mais genitivo, novamente aqui, ó. Apó arres, apó mais genitivo. Esse ap aqui, ele é a preposição apó. E aí nós temos aqui um genitivo. Vamos colocar isso em verde, já que é algo gramatical, certo? Aqui nós temos apó mais genitivo, que é igual também a origem. E aí a ideia aqui é que a palavra arres, você deve lembrar, por exemplo, de João capítulo 1, versículo 1. O evangelho mesmo, né? No princípio, en arrei, ou seja, no princípio era o verbo, en arrei. Então, se é en arrei, en hologos, no princípio era o verbo, ap arreis tem a ideia de desde o, e arreis desde o princípio. Beleza? Então, desde o princípio. Por quê? Porque desde o princípio, ho diabolos hamartanei. Ho diabolos hamartanei. Ho diabolos é a ideia aqui exatamente, né? O diabo. Ou o acusador, como a gente colocou. Então, desde o princípio, o diabo. E aí nós temos hamartanei. Hamartanei é o verbo, certo? O verbo hamartano, que é eu peco. Hamartanei, terceira pessoa do singular, certo? Terceira pessoa do singular. Pessoa do singular, presente, indicativo.
Então fica fácil de entender aí que se trata do hamartanei, vai ser então o diabo desde o princípio peca. Eu estou traduzindo como peca porque eu estou pegando aqui a partir do presente para que você já tenha uma ideia já direta. Mas é óbvio que esse hamartanei, estando no presente, a perspectiva é uma perspectiva de uma perspectiva de um processo e não de um todo, certo? Acabado. A gente está vendo isso como um processo e dizer que o diabo desde um princípio vive pecando, né? Procede pecando, segue pecando. Seria essa a ideia colocada aí. E aí nós temos aqui eis tuto ephanerothe. Eis tuto. Eis é uma preposição e essa preposição ela significa a ideia de para, certo? Então eis tuto, então para. E aí no tuto a gente tem o pronome demonstrativo no neutro. Então a ideia é dizer para isto, certo? Para isto. Então eis tuto, para isto. Para isto, isto o quê? Aí ele vai dizer, né? Para isto ephanerothe. Ephanerothe, a gente já colocou inclusive que a gente precisa chamar a atenção aqui para o epsilon de aumento e o θ, certo? Porque é a forma aorista passiva de phaneroo, que é eu me manifesto. Então, sendo o aoristo passivo, o que nós temos aqui é que ele se manifestou, ou manifestou-se. Você vai entender porque eu vou traduzir como manifestou-se. Por quê? Porque foi manifesto, ou manifestou-se, Hohuios, o Filho. O Filho, Hohuios, palavra também conhecida nossa, Hohuios, tu Theu, o Filho. Se você prestar atenção aqui, nós temos essa forma genitiva, tu Theu, certo? Então esse u, só marcar aqui o u ao invés do eu, Theu, ele é uma formação genitiva. Estando no genitivo e aplicando-se a Hohuios tu Theu, então é o filho do homem. Ou, desculpe, o filho de Deus. Hohuios tu Theu, o filho de Deus. Ou seja, ele tá adiantando ele está adiantando o seu argumento. Ele diz, para isto manifestou-se o Filho de Deus. É como se ele abrisse, se fosse no português hoje, ele teria aberto aí 2 pontos, né? Para isto manifestou-se o Filho de Deus. Para quê? Para quê? A resposta para quê vem exatamente da nossa conjunção aqui. Rina, certo? É uma conjunção. E essa conjunção, ela tem a ideia de propósito, de para quê. Então, nós traduzimos o rina como para. Para. E logo depois do eis tuto phanerothe Hohuios, ele diz rina lisei. Lisei vem do verbo lio, um verbo, na verdade, o primeiro verbo que a gente aprende no grego, que é o verbo lio, certo? Esse verbo aqui é o verbo lio, que só que ele está, neste caso aí, ele está no subjuntivo, certo? Então, para destruir, o verbo lio,
ele significa destruir, ele significa desatar, ele significa soltar, tem esses significados. No caso aqui é para destruir. Estando então no subjuntivo, estando aqui no subjuntivo, ele vai ser traduzido como para destruir. Ora, para destruir o quê? Para destruir tá erga. A palavra erga, certo? Ela está no acusativo. Por quê? Porque ela pega o verbo destruir e quem destrói, destrói alguma coisa. Então é por isso, neste caso, que a palavra destruir vai estar, esse tá erga, é uma formação aqui, as duas palavras, elas vão estar no acusativo. Porque elas são objeto direto de destruir. Para destruir o quê? Para destruir, se você notar aí também, é um acusativo plural, certo? E a palavra específica aí é a palavra ergon. E a palavra ergon, ela significa trabalho, de onde vem a palavra ergolatria, né? Adoração ao trabalho, ergo, ergonômico, essa ideia toda de ergo, né? Que dá origem a várias palavras do português, ela vem dessa palavra aí, ergon. Só que no caso ela está no acusativo plural, então é para destruir. Se o ergo é trabalho ou obra, a gente traduz dessa forma, então, tá erga. Então, para destruir as, lembra que é acusativo plural, então é para destruir as obras. E logo depois a gente tem tu diabolo, as obras. E aqui você vai notar, então, essa formação aqui, ela está no genitivo, certo? Por que, professor, está no genitivo? Porque são as obras de ou do, certo? Do, já que é genitivo. Normalmente, né, com alguma frequência, o genitivo ele é traduzido como uma ideia de posse. Então, Cristo foi manifesto para destruir, tá erga, as obras do diabolo, as obras do diabo. Beleza? Então, com isso, se você notar aqui, nós temos ho poionten hamartiek tu diabolo estin, então aquele que pratica o pecado procede do diabo ou é procedente do diabo. Como a gente sempre faz, a gente vai agora traduzir aqui palavra por palavra em uma frase só, certo? Então, ho poion vai ficar aquele que poion, aquele que pratica, ten hamartian, ou seja, aquele que pratica o pecado. Lembrando que se é aquele que pratica, está no presente, a perspectiva é uma perspectiva contínua, né? No sentido de olhar a ação como um processo e não necessariamente como um todo. Então é aquele que vive praticando o pecado. Mas por enquanto a gente coloca aí aquele que pratica o pecado. Já que eu estou aqui no estin, certo? Estou aqui, ó, estin. Então, é procedente do diabo. É procedente do diabo. E logo depois, já estou aqui, ó, no hot. Porque, eu vou colocar aqui na ordem, então, porque a res, desde o princípio, porque desde o princípio o diabo hamartanei, o diabo peca. E aí ele prossegue, né? Estuto para isto,
Ephanerothei manifestou-se. Ruios Tutheu, manifestou-se o Filho de Deus. Para isto manifestou-se o Filho de Deus. Para quê? Para isto manifestou-se o Filho de Deus. Para quê? Para lixei, destruir. Para destruir as obras, taerga, as obras do diabo. Do diabolo. Do diabo. E assim a gente tem aquele que pratica o pecado é procedente do diabo, porque desde o princípio o diabo peca ou vive pecando, para isto manifestou-se o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Tendo colocado isso aí, a gente pode partir então para a análise do texto aqui. Em primeiro lugar, o que a gente precisa lembrar é que o verbo no presente, ele chama a atenção, né? Ele traz ele indica uma ação. Ele indica uma ação que é uma ação retratada como um processo, certo? Então você tem que notar que são os divisionistas que estão em mente neste caso aqui. Então eles podem afirmar que são de Deus, mas eles ainda continuam com o seu comportamento pecaminoso. João está dizendo para eles o seguinte, olha, quem pratica o pecado é do diabo. Lembra que ele falou? Quem pratica a justiça é justo, né? E quem pratica o pecado é do diabo. Essa é a origem. Não tem muito mistério, não tem muita complexidade para você resolver esse problema. Quem vive praticando o pecado é do diabo. É assim que você vai discernir quem é do diabo e quem não é, certo? A verdade é que eles são do diabo, já que eles fazem aquilo que o diabo faz. É bom você notar isso aqui, certo? Eles são do diabo porque eles fazem aquilo que o diabo faz. Os divisionistas são do maligno não somente porque mantêm uma vida de pecado, mas porque o diabo colocou em seus corações o viver, né, o pecado daquela forma, certo? É interessante mostrar que quando ele diz assim, olha, não é só uma... Ele chama a atenção para o diabo para que aqueles irmãos entendam que não é só uma questão de escolha pessoal. Sim, não estou dizendo que eles não são responsáveis por viver uma vida longe de Deus, mas na verdade isso só acrescenta a seriedade e a gravidade desses divisionistas. Eles são do diabo, prestem atenção. João está dizendo para os seus filhinhos, né? Prestem atenção, meus filhinhos. Quem vive praticando o pecado procede do diabo. Ec tu diabolo estin. Como você vê aqui, ó. Ec tu diabolo estin. Então ele é procedente do diabo. Não existe outra questão para você mostrar aqui além dessa. É simples assim. Você que vive cometendo pecado, ele diz, né? Os que vivem cometendo, aquele que vive cometendo pecado, esse é procedente do diabo. Por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. Lá em Gênesis 1 até o 4, já lá no começo, a referência é essa. O diabo tentou o primeiro casal. O diabo também plantou o pecado lá no coração de Caim, né? E Caim assassinou seu irmão, Abel. Ou seja, quando a gente vai notando isso aí, a gente vai vendo que, olha, o pecado, ele está lá desde o princípio. O diabo peca desde o princípio. E quem é filho do diabo faz aquilo que o seu pai faz. Lembra que eu falei? Isso é uma questão do contexto cultural da época. Se você é filho do ferreiro, você trabalha com ferro, você trabalha ali fazendo uma espada, fazendo utensílios, esse tipo de coisa. Porque você é filho do ferreiro, você é filho do carpinteiro, a mesma coisa. E se você é filho de Deus, você faz as obras de Deus, porque Deus é seu pai. É o que você aprendeu com ele. E se você é filho do diabo, o que você faz? Você faz as obras que o diabo faz, que são o pecado, certo? Então a razão por que o filho de Deus veio, ele diz para isto, né? Para que foi? Para destruir as obras do maligno, as obras de Satanás. Então a obra de Satanás é basicamente tentar desfazer a obra de Deus.
desviando as pessoas para não fazerem a vontade de Deus, levando-as ao pecado. É isso que Satanás faz. A obra de Satanás é desviar as pessoas de fazer a vontade de Deus. O que acontece? Pela morte de Jesus, pela morte expiatória dele, ele lidou com o problema, ele resolveu o problema do pecado humano, destruindo a obra de Satanás. Ou seja, desde Cristo e da sua morte e ressurreição, o crente consegue obedecer a Deus e não ser escravo de Satanás. Então, se os divisionistas diziam que o comportamento pecaminoso não importava, João mostra o quanto aquilo importava. Importava tanto que Jesus morreu para destruir a obra de Satanás. Jesus morreu para que nós não pecássemos mais. Então a gente não pode simplesmente tratar o pecado como se fosse algo de menos importância, certo? Então fica claro aí a importância que João dá para essa questão do lutar pela santidade. Isso mostra, né, não só mostra, como identifica você como um filho de Deus, porque você faz aquilo que Deus faz, porque você é filho de Deus, então você faz a obra de Deus, que é a justiça, e não aquilo que Satanás faz, que é a obra do pecado. Viver uma vida de pecado sem considerar Deus é viver como alguém que é procedente do diabo. É isto, concluímos o versículo 8, e nas próximas aulas a gente segue o 9 e o 10, conclui essa sessão. Mas por enquanto este nosso módulo 5 se conclui aqui. Beleza? Grande abraço, que Deus abençoe. Valeu.